a gente está falando em ventilação mecânica, é fundamental que a gente entenda as formas de disparo e as formas de ciclagem, porque isso vai dar origem aos diferentes modos e modalidades ventilatórias. E você sabia que todos os disparos que são realizados a tempo determinam ciclos controlados e, por isso, então, uma ventilação controlada? Se você quer entender melhor sobre esse tema, fica aqui comigo que eu vou explicar mais sobre ele. Aqui nesse canal a gente conversa muito sobre fisiologia respiratória, ventilação mecânica, fisioterapia neonatal e pediátrica, fisioterapia respiratória de modo geral. Então, se você se interessa por esses temas e ainda não está inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações. Nós temos vídeos novos por aqui toda semana, assim você fica sabendo sempre que eu postar coisa nova por aqui. Seja bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica, e como eu já disse aqui nesse canal, a gente conversa bastante sobre temas relacionados a fisio neonatal, ventilação mecânica. Nesse vídeo especificamente, já gravei alguns vídeos aqui falando só sobre o disparo, só sobre a ciclagem, sobre modos ventilatórios, modalidades. Vou deixar tudo isso na descrição dos vídeos para vocês poderem buscar de forma mais fácil. Mas nesse vídeo aqui especificamente eu quero conversar com você a respeito dos ciclos controlados. E nesses ciclos controlados, necessariamente, os disparos vão sempre acontecer a tempo. Vamos entender isso um pouco melhor? Então, olha só, fiz um desenho aqui, vou dividir minha tela para ficar mais fácil para vocês entenderem. Fiz esse desenho aqui mostrando o ventilador mecânico. Então, aqui nós temos a válvula de fluxo, de onde sai o ramo inspiratório, e essa válvula de fluxo vai se abrir, permitindo a inspiração, vai chegar até o paciente e depois, então, até essa válvula exalatória estiver fechada, a inspiração vai acontecer. Quando essa válvula exalatória se abrir, a gente tem início da expiração. Como que tudo isso acontece? Então, quando a gente está em respiração espontânea, quem dita o início da inspiração ou da expiração é a contração da musculatura respiratória, em especial o diafragma. Quando o diafragma contrai, leva a uma diferença de pressão que permite a inspiração, enquanto que quando o diafragma relaxa, essa diferença de pressão muda, a pressão lá dentro dos alvéolos fica positiva em relação ao meio externo, e o que permite, então, a saída do ar, independentemente de esforço expiratório. É claro que se o paciente fizer um esforço, ele vai aumentar esse volume expirado, ele vai chegar até volume de reserva expiratória. Mas em volume corrente, o que a gente tem, então, é essa dinâmica acontecendo. Diafragma contrai, diafragma relaxa. Agora, quando o paciente está em ventilação mecânica, a gente vai precisar de algum mecanismo que avise ele que essa válvula de fluxo precisa se abrir para a inspiração acontecer. Qual que é esse mecanismo? É o mecanismo que a gente chama de disparo. Enquanto que a válvula exalatória vai se abrir quando a ciclagem acontecer. Então, veja só, eu tenho o disparo, que vai desencadear a inspiração, vai fazer com que ela aconteça, até que tenha a ciclagem, que daí vai permitir, então, a expiração. Até quando a expiração acontece? Até a gente ter um novo disparo acontecendo, tudo bem? Aqui, por enquanto, a gente não vai conversar sobre a ciclagem, mas eu quero falar com vocês a respeito do disparo. Esse disparo, ele pode acontecer a tempo, a pressão ou a fluxo. Isso eu estou falando de ventilação mecânica básica, tá? Quando ocorre a pressão ou a fluxo, isso significa que o paciente está fazendo um esforço e esse esforço foi reconhecido para o ventilador para que ele abrisse essa válvula de fluxo e permitisse a inspiração para o paciente. Então, aqui a gente vai ter a participação do paciente. Enquanto que no disparo a tempo, isso acontece independentemente do esforço do paciente, isso acontece por conta do ventilador mecânico. Ele está controlando tudo, por isso que a gente vai falar que aqui nós temos ciclos controlados. Mas o que significa isso? Por que a tempo, então, a gente vai ter esses ciclos controlados? Bem, imagina, então, que você tem lá
1 minuto, eu tenho aqui 60 segundos, e eu ajustei para o meu paciente uma frequência respiratória de 10 inspirações por minuto. Lembra que o paciente não está participando da sua ventilação, é o ventilador que está fazendo tudo por ele. Então, se em 1 minuto eu tenho 10 frequências acontecendo, isso significa que a cada 6 segundos uma nova frequência vai acontecer. 60 segundos dividido por 10, 6. Então, eu vou ter aqui, olha, uma frequência respiratória de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, aqui, deu 6 segundos, abriu a válvula de fluxo, aconteceu a inspiração. Quando que essa válvula de fluxo vai abrir novamente? Hora que der mais 6 segundos. Deu mais 6 segundos, deu mais 6 segundos, e assim por diante. Agora, vamos imaginar que ao invés de colocar uma frequência respiratória de 10, eu coloquei uma frequência respiratória de 30. Se em 60 segundos 30 respirações vão acontecer, isso significa que cada janela de tempo vai ter agora 2 segundos. Então, deu 2 segundos, abriu a válvula de fluxo. Deu mais 2 segundos, abriu a válvula de fluxo. Mais 2, a válvula de fluxo se abriu. Tudo bem? Então, veja que a janela de tempo aqui depende da frequência respiratória que eu ajustei no ventilador. Por isso que a gente fala que o disparo está acontecendo a tempo. Porque de tempo em tempo, dependendo da frequência respiratória ajustada, é que esse disparo vai acontecer. Se eu coloquei uma frequência de 10, vai acontecer a cada 6 segundos. Se eu coloquei uma frequência de 30, vai acontecer a cada 2 segundos. Enfim, a gente divide 1 minuto, 60 segundos, pela frequência respiratória para entender essa janela de tempo. Veja que aqui eu não sei quanto tempo está se destinando à inspiração e quanto tempo está à expiração, porque isso vai depender muito do mecanismo de ciclagem, que a gente não está conversando nesse momento. Vamos imaginar que a ciclagem esteja acontecendo a tempo. E eu ajustei para esse paciente aqui, que eu tinha colocado uma frequência de 30, um tempo inspiratório de 1 segundo. Significa que 1 segundo vai ser para ins e o outro segundo vai ser para expiração, já que uma janela inteira de tempo tem 2 segundos. Nesse outro exemplo, se eu também coloquei um tempo inspiratório de 1 segundo, 1 segundo vai ser para inspiração e 5 segundos vai ser para expiração, já que cada janela de tempo tem 6 segundos aqui. Tudo vai depender da frequência respiratória ajustada, tudo bem? Então, não estou pensando aqui quanto tempo vai ser para um, quanto tempo vai ser para outro. Eu ajustei a frequência respiratória e isso vai determinar ciclos controlados de acordo com essa frequência respiratória. Por isso que a gente fala que o disparo acontece a tempo, tudo bem? Mas e se nesse meio do caminho o paciente fizer um esforço? Vai depender muito do modo que ele está sendo ventilado. Se ele estiver, por exemplo, no modo assistido controlado, se ele fizer um esforço no meio do caminho e o ventilador for capaz de perceber esse esforço, daí ele vai acabar realizando um disparo a tempo ou a fluxo, dependendo da sensibilidade que eu ajustei para ele. Aí, então, o disparo não mais está acontecendo a tempo, mas está sendo realizado pelo paciente, por isso a gente vai ter essas duas formas de disparo aqui acontecendo, tudo bem? Mas, quando eu estou falando de disparo a tempo, eu necessariamente tenho ciclos controlados e esse ciclo controlado vai depender da frequência respiratória que eu ajustei. De acordo com a frequência, eu consigo calcular a janela de tempo e a cada tempo, então, que eu cheguei, né, nessa janela, esse disparo vai acontecer, a válvula de fluxo vai se abrir para permitir uma inspiração para o paciente, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado, então, a entender como que acontece o disparo a tempo. Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajuda, assim o canal cresce, esse vídeo chega a mais pessoas. Deixe aqui o seu like e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!